Pessoal, o vídeo de hoje pode ser útil para vocês. Vamos parar de jogar dinheiro fora. Vamos ganhar dinheiro. Eu vou mostrar exatamente o que eu faço na minha rotina e o que me ajudou a ficar consistente, tá legal? Como eu me organizo, como eu traço os pontos importantes do gráfico e como eu tomo as minhas decisões. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para muita gente. Vamos pro vídeo. Vamos falar de um assunto muito importante, que são as zonas de oferta e demanda. Eu passei a ter uma taxa de acerto bastante elevada nos meus trades a partir do momento que eu passei a prestar atenção nessa questão. Vou tentar mostrar aqui como é a minha rotina e fazer alguns comentários em cima de um gráfico. Enfim, espero que seja útil a alguns de vocês. A primeira coisa que eu faço é entrar no gráfico diário e traçar os pontos mais evidentes de suportes e resistências. Para não deixar muito poluído, eu tento sempre traçar apenas aqueles que estão mais próximos do preço. Depois de traçar as linhas principais que estão mais próximas do preço, no gráfico diário, eu desço para o gráfico de 4 horas e faço a mesma coisa. Bom, basicamente, aqui no gráfico de 4 horas, eu adicionei essa linha e essa linha apenas. O que a gente consegue perceber é que trata-se de uma tendência clara de baixa no gráfico de 4 horas que perdura já há vários dias. O mercado está caindo consistentemente, ou seja, na briga entre comprados e vendidos, os vendidos estão levando a melhor nessa situação. Imagina o seguinte: cada candle desse significa 4 horas de negócios. Então, são vários dias de queda. Depois de analisar o contexto do gráfico diário e do gráfico de 4 horas, eu desço para o gráfico de 1 hora. Vamos olhar como é que está o mercado no gráfico de 1 hora? Será que vale a pena traçar alguma linha importante também no gráfico de 1 hora? Aqui no gráfico de 1 hora eu já identifiquei uma linha que precisa ser traçada, que é bastante importante. Se a gente imaginar esse topo anterior aqui e esses topinhos, traçar uma linha unindo esses dois pontos, a gente observa que a gente tem uma linha de tendência de baixa, como a gente já vinha observando no gráfico de 4 horas. Se a gente estender essa linha até aqui embaixo, a gente consegue observar que o mercado fez duas tentativas de rompimento. Tentou romper essa linha de tendência de baixa e voltou, e agora ele está novamente testando o rompimento dessa linha de tendência de baixa. Foi por esse motivo que eu tracei essa linha como um ponto importante. A partir do momento que eu tenho um rompimento de uma linha de tendência de baixa num gráfico de 1 hora, eu gosto de traçar o Fibonacci, para que a gente possa ter uma noção de para onde pode ir o preço. A partir do momento que eu tenho essa linha de tendência de baixa traçada e rompida, eu gosto de traçar o Fibonacci, porque com o Fibonacci eu consigo imaginar para onde o mercado pode ir se esse rompimento de fato ganhar força. Para traçar o Fibonacci, muito simples. Eu pego aqui o topo anterior, venho até esse fundo que foi formado e aí ele dá automaticamente aqui a retração, os pontos da retração que indicam aonde o mercado eventualmente poderia ir buscar. Uma outra coisa relevante que a gente pode comentar aqui em relação a esse gráfico de 1 hora é o seguinte: nesse fundo que está aparentemente se formando aqui, a gente observa que ele fez aqui 1 toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques nessa região. E todas as vezes que ele bateu nessa região, ele deixou sombras inferiores, indicando que esse aqui foi um ponto que o preço foi rejeitado, né? O mercado não deixou o preço ficar nessa zona, houve uma rejeição. Eu leio essa região como uma zona de demanda, ou seja, tinha mais compradores do que vendedores aqui nessa região. Então eu gosto sempre de deixar isso destacado com o retângulo, tá aí o retângulo traçado. Bom, agora eu estou no gráfico de 30 minutos. O que mais eu posso traçar no gráfico de 30 minutos que vai me ajudar a tomar as decisões daqui para frente? Aqui no gráfico de 30 minutos eu identifiquei um ponto importante, que foi essa região de resistência aqui. A gente pode observar que o mercado, a partir do momento que ele encontrou esse fundo, ele passou a oscilar dentro desse intervalo aqui.
como se a gente tivesse um grande retângulo aqui nessa região. Então eu tracei essa linha aqui também para delimitar claramente essa região de congestão. Agora olha que interessante, a gente tinha traçado no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, eu não me lembro exatamente, essas linhas em rosa. Se a gente medir a distância entre esse ponto aqui do retângulo e essa base, a gente consegue imaginar a projeção aonde o mercado pode ir se ele conseguir romper esse retângulo, que é dobrar o canal do retângulo. Isso está em todos os livros de análise técnica. Então, se a gente considerar que esse canal vai ser dobrado, coincidentemente a gente vai encontrar aqui a mesma resistência que a gente já havia desenhado anteriormente no gráfico de 4 horas e também a retração de 38,2 do Fibonacci. Então a importância da gente traçar corretamente os pontos importantes de modo que a gente consiga ter um mapa aonde a gente está pisando na hora que a gente está realizando as nossas operações. Por último, temos aqui o gráfico de 5 minutos e também o gráfico de 15 minutos, que vai conter todos aqueles pontos que foram marcados anteriormente. Então, o que a gente está vendo agora nesse momento? O mercado ele deu uma puxada e está no topo daquela congestão, daquele retângulo, tentando fazer o mesmo rompimento que ele tentou fazer aqui, ó, e que falhou. Ele rompeu e falhou. Voltou lá embaixo novamente. Vamos ver se agora ele vai conseguir romper. Bom, o contexto geral a gente já sabe. O mercado está numa tendência de baixa e cortou uma LTB no gráfico de 1 hora. O que eu esperaria? Se o mercado começar a fazer topos e fundos ascendentes, eu vou começar a procurar por compras, porque é a sinalização de que o mercado começou a ganhar força para cima. Resumidamente, o que a gente tem que imaginar, em primeiro lugar, fazer uma leitura de contexto. Em segundo lugar, olhar os tempos gráficos maiores e traçar os pontos mais importantes para que a gente não se perca. Terceiro lugar, dobrar a atenção quando o preço se aproximar das regiões de demanda ou de oferta, se a gente estiver próximo de um topo. Porque essas regiões são as regiões mais importantes do gráfico. Se a gente privilegia operações apenas nessas regiões, a gente maximiza absurdamente a taxa de sucesso dos nossos trades. O grande problema que a gente normalmente enfrenta quando está iniciando na atividade é a ansiedade de fazer a operação a todo momento. Para realizar um trade, você precisa ter 100% de tranquilidade de que você está fazendo uma boa entrada e, aliado a isso, você precisa ter uma margem de segurança que permita que, eventualmente, você tenha tempo de pensar e reavaliar aquela posição que você abriu. O que não pode acontecer, em hipótese alguma, é tomar a decisão assim, no calor do mercado acontecendo. A gente precisa fazer análise prévia, se organizar, traçar os pontos relevantes e na hora que o mercado chegar naqueles pontos, aí você observa com mais e mais atenção para tomar boas decisões. Eu posso dar o depoimento pessoal que a minha assertividade, a qualidade dos meus resultados melhorou absurdamente a partir do momento que eu passei a fazer isso. E fica, inclusive, muito mais fácil ter disciplina, manter o controle, manter a calma. Todos esses requisitos são essenciais para quem quer ser bem-sucedido na atividade de trading. Se você quiser se aprofundar no estudo das zonas de oferta e demanda, eu vou deixar marcado aqui o vídeo. Tem um outro exemplo de como traçar as regiões de oferta e demanda. Vocês podem assistir para ter um pouco mais de informação sobre esse assunto. Vou deixar linkado também o vídeo que a gente comenta o padrão de reversão Laramie. Se você encontrar o padrão de reversão Laramie numa região de oferta ou de demanda, isso maximiza ainda mais os resultados dos seus trades. Vocês devem ter notado que eu opero bastante no Forex. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links. Um link para a corretora que eu utilizo, que é a EC Markets, e um link que ensina como transferir o dinheiro para a EC Markets, caso alguém venha abrir conta com eles. Tá legal?
esse vídeo também pode ser útil a todos vocês. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o joinha aí pra gente, beleza? Compartilhar com os amigos e, eventualmente, se inscrever aqui no canal, porque isso aumenta a nossa exposição. Um grande abraço, até a próxima.